Você tem uma Bíblia? Abra no Salmo 126, do versículo 4. É o Salmo que nós vamos ler só um versículozinho do Salmo, porque o Salmo ele tem 8 versos, né? Porque Salmo não é versículo, Salmo é verso, porque é música, todos os salmos são músicas, é o inário, né? Então ele tem 8 versos, mas nós escolhemos o verso 4 para lermos, que diz o quê? Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como o quê? Como as torrentes no Neguebe. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Digam comigo, restaura. Diga mais forte, restaura, Senhor, a minha sorte, como as correntes no Neguebe. Amém? Eu quero nesta tarde conversar com vocês sobre restauração e sobre aquilo que Deus pode de fato fazer na vida da gente. Às vezes a gente para um pouco para pensar na nossa própria vida, e quando a gente faz uma análise muito pessoal, muito subjetiva, a gente percebe que nós estamos desgastados por uma série de questões ao longo da nossa própria vida. Se alguém disser que não se desgasta, não é verdade, porque a própria vida em si gera desgastes em nós durante ao longo da nossa vida. E você vai percebendo que às vezes esses desgastes eles vão acontecendo desde muito cedo. Ainda na infância, nós somos às vezes desgastados por situações, por convivência familiares desequilibradas, situações que às vezes nos deixam marcas, e a gente vai vivendo e vai, às vezes, se desgastando com outras situações. Às vezes os relacionamentos nos desgastam mais ainda, as convivências, principalmente aquelas convivências que não dão certo, vai desgastando a gente, vai desgastando você. E o que é pior dentro dessa situação de desgaste toda, é que você vai, além dos desgastes que você sofre, às vezes com respeito aos desencontros da sua própria vida, coisas nas quais você gerou uma grande expectativa, ou teve uma grande expectativa positiva e acabou realmente sendo surpreendido por situações totalmente contrárias àquilo que você esperou. Você vai também criando sequelas e às vezes tornando-se uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa também desestruturada por conta de todo o desgaste que de repente a própria vida impõe sobre você. Chega um momento que você está no limite que você não se reconhece mais, por uma série de questões, por uma série de sofrimentos, por uma série de desencontros, você chega um momento da vida que você nem se reconhece. Você percebe que você já não é mais a mesma pessoa ao longo da sua própria vida, e às vezes, o que é triste, que você percebe lá na frente, que você de repente tornou-se uma pessoa pior do que já foi, por conta de viver armado exatamente por situações que foram vividas por você mesmo e que geraram todas essas situações de desajuste, de descontroles e de desgaste na sua própria vida. E quando a gente está assim, a nossa alma adoece. E quando a alma da gente adoece, nós nos tornamos pessoas difíceis para nós mesmos. Às vezes é difícil para nós até convivermos com nós mesmos, e o que é pior, que nós convivemos com nós mesmos durante 24 horas e não temos como fugir de nós. Aí nós nos tornamos então adversários de nós mesmos e vivemos uma certa vida que está toda pautada num desajuste, como resultado de uma série de coisas mal resolvidas da nossa própria vida e que inevitavelmente aconteceram e que geraram uma série de desgastes que às vezes nos torna uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa de difícil relacionamento, uma pessoa que encontra dificuldade até mesmo para se relacionar. Quando nós estamos assim, nós estamos precisando de restauração. E o que é restauração?
Restauração é refazer, é reconstruir, é consertar, é renovar. É trazer você exatamente à condição inicial. É fazer com que você seja refeito e seja reconstruído, a ponto então de viver e tocar a sua vida sem ter que criar os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades por conta do desgaste que já tomou conta de você, por conta então de um espírito armado por uma série de outras coisas ou decepções sofridas. E quando nós estamos assim, nós precisamos de restauração. E essa restauração de Deus, ela vem para trabalhar na alma da gente. E eu já falei para vocês aqui que a alma é o centro de todas as nossas emoções, que precisa então ser trabalhada por Deus. E para Deus então poder fazer essa obra na vida da gente, a ponto de poder nos restaurar, nos renovar, nos refazer, nós precisamos nos aproximarmos muito dele. Estabelecermos com Deus um relacionamento de cumplicidade a ponto que ele possa ter influência em nós. Não somente ter influência em nós, mas simplesmente conseguir nos levar por direções que ele precisa nos levar, na qual é necessário passar para que ele possa efetuar essa restauração que nós às vezes estamos precisando para poder estarmos prontos, até mesmo para sermos bênção na vida de outras pessoas e sermos bênçãos para nós mesmos. Aí Deus tem que trabalhar e nós temos então que reconhecermos a necessidade disso. Era isso que o pessoal desse salmo estava pedindo. Por que eles estavam pedindo isso? Porque eles estavam desgastados. Eles estavam numa situação de desgaste tão grande que eles perderam a identidade. Você sabe o que é perder a identidade? É quando você chega à conclusão que você já nem sabe mais quem você é. E essa questão com respeito à perda da própria identidade é alguma coisa tão séria que você começa a perceber que as próprias pessoas que convivem com você percebem que você já não é mais o mesmo e elas constantemente reclamam que você está diferente, que você já não é mais a mesma pessoa. E quando isso acontece, não há dúvida de que você se perdeu, você pegou rumos diferentes por conta de uma série de fatores ligados à tua própria vida que geraram sofrimentos e que consequentemente geraram os desgastes. Era assim que eles estavam. Eles perderam a identidade. Perderam a consciência de si mesmo por conta de uma série de situações. E uma das situações mais graves e mais difíceis para eles foi que eles se tornaram escravos. Eles fizeram escolhas erradas na vida, como nós fazemos. E às vezes as nossas escolhas erradas, elas são as principais responsáveis pelos próprios desgastes que sofremos. E eles fizeram também isso por serem seres humanos e sujeitos a erros. Eles escolheram errado, fizeram escolhas erradas em suas próprias vidas. E essas escolhas geraram desgastes tão pesados que eles se tornaram descaracterizados. Eles acabaram então sendo escravos de uma outra nação. Foram levados por conta da escolha errada, seguiram numa direção que eles não se programaram para ir e não se programaram para viver, mas a escolha os levou para aquela direção, exatamente como acontece conosco. Às vezes nós fazemos escolhas erradas e as nossas escolhas nos levam para direções que nós não queríamos ir. E muitas vezes as nossas escolhas nos empurram para o lado que não era o lado de nossa preferência e de repente nós vamos exatamente contra a vontade e vivemos uma situação que nós não queríamos, que não era nossa, mas que vai gerar uma série de sequelas em nós, que foi o que aconteceu com eles. Eles sofreram muito, porque eles se tornaram escravos na Babilônia. E lá
Eles viviam subjugados, viviam dentro de uma pressão tremenda, onde essa pressão que havia na Babilônia tentava descaracterizá-los de toda forma, mudava o nome deles. Eles deixavam de ter o nome que seus pais haviam dado para poder ter o nome exatamente que o império colocava neles. E eram nomes que eles não queriam, nomes que ligavam a uma cultura que não era deles, e tudo isso foi desestruturando o emocional deles e a vida deles. E eles foram vivendo ali, debaixo de pressões, obrigados a costumes que não eram os costumes dele, mas eles estavam ali por conta de uma escolha errada e começaram a viver as pressões e foram perdendo também a dignidade. Por quê? Porque eles saíram das condições de pessoas livres para se tornarem escravos. E quando eles se tornaram escravos, pior ainda ficou a situação deles. Por quê? Perderam a dignidade, porque escravos não têm vontade. Escravo não decide por si mesmo. O escravo vive em função daquilo que quer aquele que o escraviza. E isso os fez então perderem totalmente a dignidade de pessoas humanas. Quando a gente para um pouco para pensar, a gente percebe que às vezes as situações e a vida nos leva a esse estado de escravos. Nos levam, as escolhas nos levam. E às vezes a gente precisa que Deus interfira para poder mudar alguma coisa. Hoje mesmo eu estava em casa e estava assistindo um filme que eu chorei muito. A história daquele jogador de futebol americano, Mike Owen. Quem já assistiu esse filme dele? Já assistiram? Aquele jogador famoso dos Estados Unidos. Depois eu dou o nome do filme para vocês. E um filme que conta a história dele. Ele nasceu num lar onde a mãe era drogada, o pai era marginal, e ele tinha 11 irmãos. E todos os irmãos, lá no sul dos Estados Unidos, seguiram na direção da vida do crime. E com ele não era muito diferente, ele tinha que roubar para comer, na maioria das vezes. Ele viveu num lar desestruturado. O pai foi morto dentro da prisão. Para vocês terem uma ideia. Foi morto dentro da prisão. E além de morto dentro da prisão, esse menino ficou completamente à deriva, porque a mãe era drogada e ele tinha que tocar a vida dele. Ele estava com 16, 17 anos, com a vida totalmente acabada. E um dia, era dia de ações de graça nos Estados Unidos, uma família muito rica passou e encontrou ele no frio, na rua, catando comida para comer. E essa família viu ele na rua, um sonho possível, é o nome do filme, Um Sonho Possível. E um dia, essa família passando pela rua, no dia de ações de graça, viu esse garoto negro andando pela rua, catando comida, e a família se aproximou dele, se juntou nele e perguntou para ele se ele não queria ir para a casa deles. E a família os levou para casa. O menino já era grande. A mulher, que era a esposa do rapaz que também tinha sido um atleta, o homem com quem ela estava casada, um atleta de basquete, começou a cuidar dele. E quando ela começou a cuidar dele, ela sofreu muita pressão. As pessoas perguntavam se ela não tinha medo de ter um menino negro em casa, tendo uma filha dentro de casa. E as pessoas demonstravam o seu desinteresse e exatamente a sua surpresa pelo fato dela levar para dentro da sua própria casa. Ela foi, comprou roupa para ele, e depois que ela comprou roupa para ele, ela colocou ele para estudar. As notas deles todas eram muito baixas. O que ela fez? Ela contratou uma professora para ensinar ele.
E essa professora começou a ensinar ele, começou a ensiná-lo. Ele foi melhorando na escola. Com 18 anos, essa família o adotou. E de repente perceberam que ele era alto, que ele tinha condições de praticar esporte e começaram a levar ele para o colégio e colocá-lo exatamente para poder aprender a jogar o futebol americano. E aos 23 para 24 anos, ele se profissionalizou. E hoje ele é considerado um dos atletas mais ricos dos Estados Unidos, porque teve uma oportunidade de ver uma família que o encontrou, e a sorte dele mudou completamente. Diga glória a Deus. Eu estou contando essa história porque cabe muito bem nesse contexto que nós estamos falando aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus estava assim, eles se desgastaram. E agora? Deus disse, agora eu vou trazer vocês de volta para a casa de vocês e vou começar um processo de restauração. Aí Deus preparou tudo. E eles lá como escravos não acreditavam mais em si mesmos. Estavam escravizados pela situação, pelo sistema, pelo domínio de uma nação. Esse era o estilo ou tipo de escravidão que estava sobre eles. Mas às vezes o que está nos escravizando são outras situações. No caso deles era uma escravidão estabelecida por uma nação. Mas às vezes nós estamos escravizados por outras situações. E ser escravizado é quando a sua vontade não prevalece mais. É quando algo domina você, que você acaba sendo levado por aquilo, e uma pessoa pode ser escrava do vício, pode ser escrava do seu próprio sentimento, pode ser escrava de uma mágoa, pode ser escrava de um ressentimento, pode ser escrava de uma incapacidade de perdoar, ou qualquer coisa que lhe faça mal, qualquer coisa que na verdade venha criar dentro dela uma situação que venha deformá-la. Isso então que domina, ainda que a pessoa não queira, mas que vai além da sua vontade, isso não deixa de ser um estado de escravidão. E a proposta dentro desse salmo é exatamente nos libertar desse estado de coisas. É fazer com que você se liberte, é fazer com que nós venhamos nos libertar de qualquer coisa que nos prende, qualquer coisa que nos escraviza, qualquer coisa que venha fazer a nossa vida ser conduzida de uma maneira que não seja a nossa vontade. E esse povo acabou então querendo exatamente uma nova oportunidade. E eles saíram lá da terra deles quando Deus os tirou de lá, e que eles voltaram para a sua terra para poder recomeçar. E quando eles saíram, que eles iam começar uma vida nova, uma vida onde Deus ia proporcionar uma restauração, eles fizeram esse salmo, que é chamado um cântico de romagem. Está escrito cântico de romagem, um cântico que eles deveriam cantar na romaria de volta, uma música que eles deveriam cantar no momento em que eles saíssem da terra em que estavam, no estado de escravidão, para voltar para as suas próprias vidas, para refazê-las, para reconstruí-las. Eles fizeram então essa música, essa canção que eles vinham cantando com certeza no caminho, dizendo para Deus que eles estavam como quem sonha. Diga glória a Deus. É quando você está dentro de uma realidade que as coisas mudam e você começa a dizer, eu não consigo acreditar que as coisas estão mudando para mim. Eu não consigo acreditar que isso seja uma verdade, uma realidade. E eles começaram a cantar esse Salmo 126, que começa dizendo no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente não acreditava que Deus estava mudando tudo, a gente não acreditava que Deus estava refazendo a nossa própria vida. E eles começaram a cantar as canções e diziam, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles começaram a cantar dizendo, olha, quando Deus começou a refazer a nossa vida, a reconstruir a nossa vida, a nos reestruturar, a gente ficou como quem sonha, a gente não acreditava. A nossa boca se encheu de riso, a gente riu o tempo todo, porque não parecia verdade tudo aquilo. E as pessoas olhavam para nós e diziam, olha como a vida dele está mudando, olha como as coisas estão pegando outro rumo, outra direção.
E eles diziam: é verdade, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, eles falavam. E depois que eles foram cantando isso, eles chegaram no verso 4, que é da canção que eu li para vocês, onde eles começaram a dizer para Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura como a corrente do Negueb. Assim como há corrente no Negueb, que da mesma forma o que acontece lá na nossa terra, que restaura tudo, que muda tudo, faz na nossa vida, Deus. Restaura a nossa vida, nos refaz, nos renova. Eles cantavam pedindo para Deus, querendo que a transformação de Deus, a restauração e a mudança fosse algo semelhante do que acontecia lá no deserto da terra deles, quando Deus mandava água. E diz a palavra nesses versos que eles começam a falar sobre semear, sobre se refazer, se reconstruir, melhorar, se levantar. Era isso que eles queriam. Por quê? Porque eles acreditavam no poder restaurador do Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. Por que eu estou pregando isso para vocês? Para fazer com que você acredite no poder restaurador do Deus da Bíblia. De repente você está aqui nesta tarde e você se reconhece como alguém com necessidade de restauração. E de repente as restaurações que precisam da tua vida é numa série de questões importantíssimas, que são importantes para você, mas que a própria vida, por razões que só você sabe ou não, geraram desgastes quase que insuportáveis e irreversíveis. De repente a tua vida emocional está desgastada, a tua vida afetiva está desgastada, teu casamento está desgastado, na sua profissão você está desanimado, se sente desgastado. E se nós formos fazer uma relação de coisas que possam gerar desgaste em nós, vai ser uma relação extensa, porque são muitas coisas que podem nos dar essa sensação de desgaste, de necessidade de se refazer e reconstruir. Mas o que eu quero dizer para você, que não importa qual seja o nível do seu desgaste, não importa qual seja o nível em que você se sinta desgastado em sua própria vida, existe um Deus que pode restaurar você. Existe um Deus. É esse Deus da Bíblia que eu estou falando para vocês desse salmo aqui. Talvez você está precisando disso. E quem sabe dentro da sua própria avaliação você não vê possibilidades de tempos melhores, de situações restauradas, de vida feliz ou de tanta outra coisa que você está cético e não acredita mais. Talvez você não acredita mais. Você já está naquela de ficar cético, achar que você não tem sorte. Como tem gente que fala assim: eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo, a minha vida é sem sorte, para mim as coisas não dão certo. Eu não tenho sorte no amor, não tenho sorte na vida a dois, não tenho sorte nos negócios, não tenho sorte com amigos, não tenho sorte com isso. E quem sabe você repete isso constantemente. E eu quero dizer para você, dentro dessa palavra que eu estou pregando, que esse Deus está prometendo para você que Ele pode restaurar exatamente aqueles pontos que você acha que você não tem sorte. Ele pode fazer isso. E baseado pelo que diz aqui a própria palavra de Deus, eles clamaram, pediram por isso, pediram que Deus mudasse sua sorte, que eles não queriam mais viver naquela situação de fracasso extremo e de coisa dando errado o tempo todo e de frustração uma em cima da outra por conta das coisas não funcionarem de acordo com aquilo que eles esperavam, mas que eles queriam da parte de Deus uma restauração. E saibam vocês que essa restauração chegou. Diga glória a Deus. Da mesma forma como ela chegou para esse povo há milhares de anos atrás, porque isso foi escrito há milhares de anos, da mesma forma pode chegar até você,
porque quem proporciona isso é o mesmo Deus. Essa reconstrução, essa restauração, essa capacidade de refazer você é proporcionada pelo mesmo Deus. E que Ele possa, nesta tarde, trabalhar em você, trabalhar na sua vida, trabalhar na sua alma, trabalhar no seu coração, trabalhar nas questões ligadas à sua própria vida e refazer, reconstruir, restaurar, fazer tudo novo, restaurar a sua sorte, para que você, nessa intimidade, perceba que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Portanto, pensa nisso, e que as águas da torrente do Neguebe, que hoje nós podemos classificar como a água do Espírito Santo, que é simbolizado pelas águas, que essas águas do Espírito Santo, a mesma água que Jesus um dia prometeu para uma mulher: se tu me pedisse eu te daria água viva, disse Jesus para ela, porque a vida dela afetiva estava desestruturada e Jesus precisava estruturar, e disse: eu preciso que você realmente receba de mim, ou busque em mim a água viva, que é o Espírito Santo, que essa mesma água, que é o Espírito Santo, venha sobre você, limpe você, lave você, restaure você, torne tudo novo, e que você viva aquilo que você nunca imaginou que poderia viver, proporcionado pelo Deus que restaura as nossas vidas. Pensar nisso, e que Deus abençoe você. E para encerrar essa minha pregação, eu vou colocar um vídeo, porque esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é que acontecia para eles falarem. O que fala aqui no Salmo, eles falavam por causa disso aqui, por causa do deserto do Neguebe. O que é que tem o deserto do Neguebe? É que durante um grande período de seca, as montanhas ficavam totalmente geladas e cheias de gelo. Havia um período em que o gelo derretia, e quando o gelo derretia, se formava aquela água que descia para o deserto, e onde essa água que vinha do alto, lá do alto das montanhas, descia e pegava o deserto do Neguebe, molhava tudo, que um lugar que era seco, estéril, que não prestava para nada, que ninguém tinha esperança de colher alguma coisa, por conta dessa água que descia das montanhas, vinha e molhava o deserto, e o deserto seco então florescia. Diga glória a Deus. Eles queriam isso, eles queriam que toda a sequidão da vida deles fosse restaurada por Deus, e que Deus mandasse a água, que hoje é o Espírito Santo, para poder fazer a vida deles florescer, pelo fato de estar desgastada, ressequida, desértica, seca, mas que Deus viesse para poder restaurar tudo dessa forma. Era isso que eles estavam pedindo. Vamos assistir. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb.